Bem, a partir de agora vamos começar a falar sobre alguns dispositivos ao longo do texto constitucional que trazem previsões de imunidades especificamente para determinados impostos, taxas, contribuições especiais, etc. Então vamos iniciar com esse artigo 184, parágrafo 5º, que prevê que imóveis desapropriados para fins de reforma agrária são isentos, né, dos impostos estas operações. Então, imunidade de impostos na desapropriação para a reforma agrária. Ok? O artigo 149 da Constituição Federal é aquele que trata das contribuições especiais, do tipo sociais, interventivas e corporativas. E em seu parágrafo 2º, prevê, né, que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo, no inciso 1, olha, não incidirão sobre receitas decorrentes de exportação. Então esta é uma imunidade, porque estabelece que não poderão incidir, né, as contribuições sociais e as contribuições interventivas sobre receitas decorrentes de exportação. O artigo 5º, inciso 34, letras A e B da Constituição Federal, trazem imunidade em relação a taxas, porque diz que são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas. Portanto, aí nós estamos diante de uma imunidade relativamente a taxas. Também no artigo 5º, mas no inciso 73 da Constituição Federal, temos o dispositivo que trata então da ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. E quando nós temos aqui isento de custas judiciais, está alcançada a taxa judiciária. Por isso que temos então aqui uma imunidade relativamente a taxas. Então no artigo 5º, mas no inciso 74, então, da Constituição Federal, nós temos que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a conhecida AJG. Então, quem é beneficiário da assistência judiciária gratuita não vai pagar a taxa judiciária. Estamos diante, então, de mais uma imunidade relativamente às taxas. Outra previsão de imunidade em relação às taxas está no artigo 5º, inciso 76 da Constituição de 88. Ali diz que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então, sendo vedada a cobrança de taxas nestas situações. Também no artigo 5º, mas no inciso 77, nós temos que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, no que diz respeito a atos necessários ao exercício da cidadania, por exemplo, não seria possível existir uma cobrança de taxa pela expedição do documento que temos para exercer, né, o direito de escolha dos nossos representantes, que é o título eleitoral. No artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, nós temos uma previsão da imunidade das contribuições sociais para a Seguridade Social destinada às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Vejam que o parágrafo 7º desse artigo 195, ele inicia dizendo assim, são isentas de, devemos ler, são imunizar. Lembrem-se que nós comentamos que, independentemente da forma, da expressão utilizada pelo Constituinte, se é uma exoneração prevista no texto constitucional, é uma imunidade. Então, estamos diante de uma imunidade aqui de contribuição para a Seguridade Social, em relação às entidades beneficentes de assistência social, aquelas que forem
certificadas, né, como sendo entidades de beneficência e assistência social, que atendam às exigências estabelecidas em lei. Vejam, aqui então é uma imunidade do tipo condicionada também. Só aquelas entidades de assistência social que atenderem às exigências estabelecidas em lei é que têm direito a esta imunidade no que diz respeito às contribuições sociais para a Seguridade Social. Hoje, há uma lacuna em relação a esse dispositivo, não havendo, né, uma lei específica que regulamente esta imunidade. Porque havia uma lei ordinária, quando a lei deveria ser complementar, que estabelecia as condições, os requisitos para o enquadramento nesta imunidade. E o Supremo Tribunal Federal, identificando essa lacuna, já que esta lei foi considerada inconstitucional, em função, né, do nível, né, de lei que deveria ser complementar e era uma lei ordinária, e adotou então o artigo 14 do CTN, que trata da imunidade dos impostos, a regulamentação em relação à imunidade de impostos, usa esse artigo 14 do CTN para preencher esta lacuna. Até que o legislador federal realize então a lei complementar, estabelecendo as condições, né, as exigências para o reconhecimento desta imunidade condicionada em relação às contribuições sociais para a Seguridade Social destas entidades de beneficência e assistência social. No artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º, nós temos a previsão de que o IPI não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Vejam que a nossa Constituição ela tem dispositivos no sentido de afastar a incidência de tributos quando a operação é de exportação. E aqui, no caso, o IPI não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. No artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 do texto constitucional, nós temos a previsão, então, de uma imunidade relativamente ao ITR, Imposto Territorial Rural, onde não incidirá o ITR, então, sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Pequena gleba rural, na nossa região sul aqui do Brasil, são considerados 30 hectares, a lei define como 30 hectares, dependendo da região do país, essa extensão, né, de terras muda. Por exemplo, lá na região amazônica são 100 hectares, para nós aqui são 30. Quando as explore o proprietário, não significa que o proprietário tem que explorar ele sozinho, é óbvio que na época de safra, né, ele pode contar com a ajuda de terceiros, eventual de terceiros, e aqui quando se tem o proprietário e sua família, né, mas que não possua outro imóvel. Então não pode ter um outro imóvel em seu nome, senão não terá direito a esta imunidade em relação ao ITR. No artigo 155, inciso 10º, das letras A até D, trata de imunidade em relação ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Nós temos que não incide o ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. De novo, nós temos um dispositivo exonerando, né, as exportações da incidência de imposto. E aqui, então, em relação ao ICMS. E a segunda parte, né, diz assim: assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, aquele ICMS gerado nas compras, né, em decorrência das compras, aqueles créditos permanecem para serem compensados com possíveis débitos que venham a ser gerados com as vendas no mercado interno no Brasil, ok? O ICMS também não incide sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e também energia elétrica. Nessas operações, então, de vendas desses produtos, né, interestadual, não haverá a incidência do ICMS. Também
Sobre o ouro, quando o ouro é definido em lei como ativo financeiro e um instrumento cambial, não vai incidir o ICMS, porque incide o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. E na letra D, nós temos que não incide ICMS nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Vejam, são os casos de rádios tipo Rádio Gaúcha, Rádio Caxias, tipo televisão, né, Rede Globo, SBT, Record, Bandeirantes, etc. Esses canais abertos de televisão, de rádio, de recepção livre e gratuita, não incide o ICMS sobre o serviço de comunicação. Agora, canais fechados, que são, né, via sistema tipo NET, Sky e outros similares, aí incide normalmente o ICMS porque não são de recepção livre e gratuita. Por fim, temos a imunidade em relação ao ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso entre Vivos. No artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, nós temos que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Então, se há uma sociedade e alguém incorporar, né, um imóvel em realização de capital, em princípio não incide o ITBI. Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão, extinção de pessoa jurídica. Também nessas operações, né, de fusão, incorporação, cisão, extinção de pessoa jurídica, não vai incidir o ITBI. Salvo se, aí vem uma ressalva, né, nesses casos, se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locações de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, se o adquirente for, por exemplo, uma empresa, né, uma imobiliária, que loca imóveis, vende imóveis, aí é uma situação de exceção, o ITBI será gerado normalmente. Ok? Então, acabamos estudando, né, sobre as imunidades e aguardo vocês na próxima aula, né, tratando então de um novo tema relativamente ao direito tributário. Até breve.